Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod. Sensorial Pod é um projeto de conscientização sobre a importância das sensações para o desenvolvimento humano. Cada episódio a gente convida uma pessoa diferente para conversar com a gente sobre temas que são muito importantes para o nosso aprendizado, para a nossa conscientização, para a gente entender melhor sobre as dificuldades sensoriais e como que elas se relacionam com os diferentes desafios das nossas vidas. Então, hoje, nós convidamos uma especialista em educação inclusiva, a Vanessa Freitas. Conheço a Vanessa já há alguns anos. Nós fizemos um curso juntas há milhões de anos atrás, né, Vanessa? Exato. E a Vanessa é sempre muito estudiosa, muito pesquisadora, muito comprometida com a causa da inclusão das pessoas que têm deficiências nesse universo escolar que é tão desafiador para elas. Vanessa, te apresenta para o pessoal. Certo. Então, já faz alguns anos isso, que tu está nessa história, né? Nessa caminhada, né? Exato. Então, boa tarde, boa noite, olá a todos. Com muita felicidade aí que eu posso estar compartilhando as experiências, né, nesse momento. E hoje eu vim aí poder compartilhar, vamos dizer, alguns 40 anos, né? Porque eu gosto de trazer, Fernanda, que eu entrei na escola com 5 anos e fiquei até os 45. Né? Ou seja, ainda Exato. está. Então, durante esses 40 anos, eu fui estudante, e fui professora, fui coordenadora, diretora, e aí agora eu tenho atuado, né, com formação e também tenho um espaço clínico. E hoje eu posso compartilhar, vamos dizer, o trabalho com educação inclusiva dentro de várias interfaces, né? Dentro de um papel de estudante, dentro de um papel de educadora, de gestora, e hoje também podendo olhar esses indivíduos com deficiência, com transtorno e também com altas habilidades e superdotação, né? Porque a gente ainda tem olhado as pessoas com deficiência, sim, mas, lamentavelmente, as pessoas com altas habilidades e superdotação também precisam de muito ainda apoio. estão nessa invisibilidade, mas a gente vai avançar nisso tudo. Então, hoje, cá estou compartilhando aí com vocês um pouquinho sobre a educação inclusiva. Guria, o motivo principal que eu te convidei para vir aqui falar com o pessoal é o quão desafiador é o ambiente escolar para uma criança com fragilidades sensoriais. Eu digo que é a primeira selva que eles enfrentam, sabe? Porque eles saem de um ambiente familiar, protegido, em que, em geral, né, os pais conhecem muito bem sobre o funcionamento daquela criança e eles funcionam como um quebra-cabeça que está se encaixando perfeitamente, né? A família conhece o seu filho como ninguém e o ambiente, a rotina de casa é um ambiente muito mais respeitoso e que funciona de acordo com a criança. E aí, um belo dia, ela vai para a escola. E ela vai para a escola que é um ambiente coletivo, com uma professora que não conhece ainda, né, a criança direito e, ao mesmo tempo, não vai conhecer tanto quanto os pais, porque, por ser um ambiente coletivo, aquela professora está dividindo a sua atenção com todo aquele grupo. Esse ambiente coletivo com múltiplas informações sensoriais que tornam um desafio, às vezes, quase intransponível para uma criança frágil, sensorialmente falando. E aí entra o papel de uma educadora especialista em inclusão, que está lá no AE, que está lá junto com a coordenação, que está junto com o professor. E eu queria que tu nos contasse um pouquinho dessa tua trajetória, que eu sei que tem muitas conquistas, tem muitos pontos maravilhosos, mas também muitos desafios. Uhum. Exato. Perfeito. Eu acredito que esse termo que tu usaste, né, que é uma selva dessa criança chegando na escola, ela não pode representar melhor do que isso. E né? Então, eu vou pegar exatamente esse termo que tu está trazendo e vou fazer alguns relatos, algumas práticas dentro do ambiente escolar e trazer alguns encaminhamentos em que as famílias e as escolas têm que ir em busca e já vem também acontecendo, né? Então, o primeiro passo é o seguinte. Primeiro, assim, ó, pessoal, é a gente pensar que
Na medida que a gente tiver um estudante com indicadores de uma criança com autismo, ou de um adolescente, ou um jovem com autismo, que ele esteja na educação básica, que ele tenha indicadores de autismo. Sim, não precisa ter o diagnóstico fechado, é isso que tu quer dizer. Eu quero que todo mundo hoje possa imprimir, que a gente possa abrir no celular a nota técnica 04 de 2014. Porque esse indivíduo, ele já vai ter o direito, Fernanda, de ter o atendimento educacional especializado, e ele vai ter o direito a ter um plano educacional individualizado. Logo, nós, enquanto escola, não podemos cercear o direito de educação inclusiva e nem de receber o atendimento educacional especializado se ele não chegar com um diagnóstico. Isso é muito importante. Porque se tem um preconceito de que a criança só tem direito a uma educação... receber esse serviço. Se ela porque tem um laudo. O AE, ele não acontece apenas no contraturno. O AE, ele é um serviço que ele deve ser oferecido durante todo o horário da criança na escola. Porque se a criança chegou na escola com 6 meses e ela já é uma criança que não suporta o lençol, se não suporta a fralda, que já não consegue ter uma seletividade alimentar. Mamar em qualquer ambiente, entrar no refeitório. As trocas de ambiente, que eles sofrem muito. As vozes que eles sofrem muito. O toque. Que é aquele bebê mais exigente, que chora muito, que se desorganiza. Ou ao contrário, extremamente apático. Aquela criança que dorme durante muitas horas, que não responde aos estímulos. Exatamente, Então, Fernanda. na educação infantil... Essas características já nos mostram que aquela criança, aquele bebezinho, precisa de uma realidade escolar individualizada, adequada às necessidades dele. Exato, E não Fernanda. precisa ter um laudo dizendo ele é autista, ele tem... Não precisa e nem deveria. Deve exatamente a escola ficar exigindo. Logo, o que eu quero que fique bem claro, existe uma nota técnica federal que o atendimento educacional especializado de 0 a 5 anos, ele acontece junto do turno, junto das crianças, junto do fraldário, junto da recreação, junto da sala de aula, junto do parque. Não é só ir para a salinha? Não existe tirar da turma. Gente... Logo, a professora do E tem que estar junto das crianças. Isso está numa nota técnica federal. Mas eu quero saber uma coisa. Isso acontece? Isso acontece em na muitas prática. Escolas, tanto na rede pública municipal, porque vamos dizer, a educação infantil é de competência da rede municipal, né? A rede estadual aqui no Rio Grande do Sul não tem, né, educação infantil. E na rede privada, muitas escolas privadas já vêm acontecendo, né? Como eu trabalho com formação continuada, eu tenho ido em muitas prefeituras. Eu vejo que tu dá muitas palestras, né? Exato. Muitas já têm feito esse trabalho. Tá. Todas, não, Fernanda. Sim. Não. Inclusive, muitas têm retirado as crianças da turma para poder fazer atendimento na sala. E isso não pode. Isso eu estou cerceando o direito da criança a fazer educação junto com seus pares, junto com o seu grupo. Mas isso não quer dizer que a criança não possa sair, eventualmente, da sala como uma estratégia de regulação. Aí a gente está entrando num outro diálogo. Outro, né? Eu vou finalizar essa pauta aqui. Quando eu vejo os indicadores de autismo ou de deficiência ou de altas habilidades, eu vou chamar a família, eu vou buscar o consentimento dessa família e eu vou oferecer o serviço, eu vou oferecer o planejamento. Eu devo buscar os encaminhamentos para ela receber o diagnóstico? É óbvio que sim. O meu serviço, ele não para e ele não... Literalmente, ele não vai substituir o trabalho clínico, nunca. Mas ele não deve cercear o direito desse indivíduo a receber acessibilidade curricular. Tá. Logo... Gostei desse termo, acessibilidade curricular. E esse termo, acessibilidade curricular, ele está presente
no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que está em vigência desde 2015 e que é de lá que a gente vem olhar esse PEI. Que esse PEI, ele parte do estudo de caso, que logo eu vou estar comentando um pouquinho com vocês. Mas eu vou voltar agora, quando tu disseste, quando eu tiro essa criança para uma regulação sensorial, né, o emocional dela. Ou emocional. Exatamente. Então, assim, hoje, em todas as escolas que eu tenho ido, em todas as prefeituras, né, tem prefeituras que reúnem 35 escolas, né? Colocam todas num ginásio, colocam todas, né, num auditório bacana, reunir todas, e a gente faz um trabalho de 2, 3 encontros, faz um encontro formativo, e todas eu tenho dito a mesma coisa. Toda escola hoje precisa de um espaço para essas crianças e esses adolescentes. Se regularem. Todas. E não é também... Porque, assim, Fernanda, eu trabalho com formação e eu tenho uma das formações que se chama Manejos Interferentes, Prevenção, Recursos e Estratégias. E a palavra é prevenir. Ah, sim, prevenir uma sobrecarga, prevenir uma crise. Exatamente. Então, aí as professoras e diretoras vêm sempre me colocar o que? Vanessa, mas não tem a sala. Aí isso, né, é comum eu escutar. Aí eu vou lá com uma brincadeira do meu sarcasmo da superdotação, uma brincadeira verídica, e eu digo, pois é, tem a sala da diretoria da vice, né? Vocês não são grandes amigas, então agora vai ser uma sala única. Vão juntas sentar juntas. Libera uma sala e uma vai se virar uma sala lá para os estudantes quando precisarem. E a gente ainda só fala de criança, só que esse estudante já cresceu, né? Então, vai ser uma sala e a diretoria e a vice vão trabalhar juntas. Mas eu quero te falar uma coisa, que além das crianças terem, e adolescentes, né? Os estudantes. Exato. Terem que precisarem de momentos e estratégias de regulação, da mesma forma os educadores. Isso é uma dos links que eu quero ainda ter oportunidade de poder falar ou de receber um novo convite de falar sobre a saúde mental do educador. Saúde mental do educador. Né? Só corregula bem quem está regulado, né? Se tu não está bem regulado, exato, né? Como que tu vai corregular uma criança que precisa disso? Exato. Eu vou terminar esse gancho e vou fazer, né, vamos dizer, um spoiler dessa questão da saúde mental do educador, que eu tenho falado sempre. Todas as formações, eu peço, vamos dizer, para o meu monitor, que ou é o meu filho ou o meu marido que vai junto, e eu peço para eles botarem o telefone para despertar uns minutinhos antes, e eu concluo a formação falando sobre saúde mental do professor. Então, essa sala, ela serve para esvaziar o copo deles. Eu digo para todas na formação, todo esse estudante, ele é um copo e a gente não vai deixar o copo encher. Acontece que vocês fazem horário reduzido e ligam para as mães buscarem porque vocês extrapolam o copo deles. Vocês deixam o copo deles estilhaçar e virar farelo. Então, o que acontece? Ele vai copiar, por exemplo, o roteiro e vocês vão convidar ele para ele jogar uma partida de Pokémon do hiperfoco, esvazia o copo dele. Ele vai fazer 2 histórias matemáticas e a gente vai pegar as histórias matemáticas e a gente vai lá mostrar para a diretora o quanto ele teve um bom desempenho. O que eu já fiz? Eu já saí daquele ambiente que já está com o quê? Com uma capacidade sensorial ali bem aguçada. Já está com barulho, já está com mesa puxando, já tem luminosidade. É o multissensorial a milhão ali, né? Então, eu já dei uma saída. O que eu já fiz? Já esvaziei o copo. Voltei para a sala. O que eu fiz mais ali? Fiz mais uma proposta do livro didático. Está na hora de eu ir lá para a sala.
que eu vou lá para a sala? E aí o que acontece é que essa sala também eles não entenderam como é essa sala. O propósito. Eu já me chamaram... Aí, tu sabia que nos Estados Unidos sempre tem uma TO trabalhando junto com as escolas? Pois então. Isso é regra, né? Só que... E aqui não. Vamos pegar então sobre isso. Tem um dos livros, né, que depois tu pode deixar como referência ali, né? E tu deve ter muitas leituras internacionais também, mas é até uma leitura, um referencial brasileiro, que ele traz sobre, que é um dos artigos, né, do Código de Ética do terapeuta ocupacional, que é o trabalho da terapia ocupacional na instituição escolar, né? Então, isso existe. E isso no Brasil nem se conhece, né? Não. Então, o que a Fernanda está falando, gente, é bom vocês saberem que o terapeuta ocupacional está a serviço da escola. Da escola. E né? se cada escola tivesse a sua terapeuta ocupacional trabalhando nessas adequações, então, a gente ia ter outro ambiente escolar. Aí vem meu grito de socorro e de apelo. Sindicato, existe um sindicato de TOs, Fernanda? Na verdade, existe o CREFITO, né? Que é um conselho, então, né? o conselho poderia fazer uma mobilização e criar uma legislação, uma normativa para incluir um TO em cada escola. Porque a psicologia tem feito isso, tem legislação e o movimento está sendo feito. Inclusive, uma das especialidades que são... já registradas da terapia ocupacional é no ambiente escolar, o trabalho. Então, exato, porque isso hoje não Mas é não mais acontece. um pedido, isso é saúde mental. Para todos. Para quem tem um transtorno de processamento sensorial, para o educador que trabalha com ele, para os colegas que estão com ele, para todos que estão inseridos. Sabe que o mundo que a gente vive é um mundo ligado, eu sempre falo nos episódios isso, em geral, eu comento sobre isso, ligado na produtividade. O quanto mais tu faz, o quanto melhor tu faz. E isso é desde a infância, né? Quando falou mais cedo, caminhou melhor, pulou, né? E isso vai ao longo da vida inteira. Só que as pessoas não prestam atenção nas sensações. Elas não olham para isso, elas não valorizam isso. A qual custo exatamente tu quer que o teu filho fale antes? Ou fale mais? Ou fale melhor? A qual custo? A qual custo tu quer que ele aprenda a escrever, a ler, com letra cursiva? Enquanto a motricidade fina é tão frágil e quem sabe, então, uma tecnologia assistiva, né? Sobrecarga. Então, massacra o ser humano para que ele dê conta do máximo que pode da melhor maneira. E Só que ele vai ter uma hora que ele não vai arria as rodas. Chega uma hora que entra em sofrimento. E onde é que estoura? Saúde mental. Essa é a palavra, é sofrimento e ecoa em saúde mental. E quando eu coloco sobre essa questão da sala, e quando tu disseste que nos Estados Unidos tem um terapeuta especialista, né, um profissional nessa área, essa sala, por exemplo, já me convidaram para eu olhar uma sala, e uma sala, gente, se ele está indo para uma sala, como eu digo, para esvaziar esse copo, para poder esse corpo que está, né, cheio de estímulos desorganizados, que não estão integrados, para poder esvaziar e se acalmar, fazer o download daquilo, ele não pode ir para um ambiente que tem luz piscando, que é cheio de colorido, cheio de brinquedo, totalmente ao contrário. Tem que ter uma cortina blackout, tem que ter uma luz, né, penumbrinha, tem que ter um puff, tem que ter objetos sensoriais para ele poder fazer o quê? Fazer o download daquilo ali, né? E sabe, não... tem um pacientinho que eu acompanho à distância, que ele mora em Florianópolis. Ele é uma gracinha. E aí, a forma como ele se regula é andando na natureza. E pela graça de Deus, a escola dele é maravilhosa. Tem até uma horta, tem árvore, tem plantinha. Tá? Então, o caminhar por entre as árvores, o tocar na folhinha, o mexer na terrinha, sentir o cheiro do manjericão que está plantado na horta, aquilo faz ele se acalmar. Então, a gente instituiu na rotina escolar dele isso. Isso está instituído. E está sobre a escola...
concordou plenamente, acolheu. Então, é isso que eu vejo que falta, tu entende? É entender, talvez não seja na sala de sensorial da escola, talvez seja indo no banheiro lavar o rosto, ou caminhar no pátio, ou sei lá. Mas cada criança é muito única e tem a sua estratégia de regulação própria. Maravilha, Fernanda. Isso, eu muito bem-vinda essa tua fala, e eu vou, então, agora aproveitar essa tua fala e poder linkar juntamente com esse famoso PEI, né? Sim. É PEI ou é PDI? Então, hoje, enquanto normativa, né, que a gente tem... Primeiro, pessoal, a gente tem o parecer 50, que foi homologado. Ele é o parecer 50 de 2023 e ele foi homologado em 2024, em novembro. E ele é um parecer com diretrizes para o trabalho das pessoas autistas no Brasil. Tá? E lá traz o nome do documento como PEI. Tá. Certo? Para o Brasil inteiro. Ok. Então vai para o Macapá, vai para Tocantins, vai para Porto Alegre, vai para todo mundo. Programa educacional individual. Plano educacional individualizado. E aí, só que aí tem gente que pergunta, então para altas habilidades não é PEI. Então, assim, ó, inclusive hoje, cada vez mais a gente tem tentado instituir o mesmo nome para que não saia de Porto Alegre e vá para o Rio de Janeiro e encontre nomenclaturas diferentes, né? Então, esse PEI, ele é o documento elaborado para o trabalho que acontece dentro da sala de aula. E não contempla só conteúdo. E agora eu vou explicar como é que ele acontece, né? O PEI, ele deve começar pelo plano do AE. A base dele, o antigo PDI, o antigo que alguns lugares usam, mas que já que não deveriam mais usar. Que o D é de desenvolvimento. Exatamente, que não deveriam mais estar usando, mas tudo bem. Tudo bem nada, viu, gente? Vamos usar PEI. Chega de PDI. Chega de tudo. Chega de PDI. Vamos combinar, evoluir na espécie. Vamos combinar a mesma nomenclatura. Tudo bem. Então, a gente, assim, ó, o plano do AE é o plano que vai trazer acessibilidade. Então, a escola que eu trabalho faz o plano do AE. O plano do AE, ele vai ser a mola propulsora para construir o plano, o PEI do estudante no ensino regular. Ponto. Vou dar seguimento aí o que é esse plano e o que vai seguir junto com esse PEI. Aí o que acontece? Mas na minha escola não tem professora do AE. Eu vou fazer o PEI igual. Não tem AE, Vanessa, acontece. Tem prefeituras que não tem. Mas tem que ter, viu, gente? Resolução 04 de 2009. Desde 2009 já era para ter, então vamos se mexer também. O que é essa sigla? O que é essa sigla? Resolução 04. Não, eu digo a sigla Atendimento Educacional Especializado. Tá. Todas as pessoas com diagnóstico. E quais são os documentos que comprovam isso? O laudo do médico, né? O laudo de um psiquiatra, de um neuropediatra, de um clínico, o CID, né? O CID de deficiência. Deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiências múltiplas, o transtorno do desenvolvimento intelectual, que antes era retardo, depois DI, agora transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, o conjunto de deficiências é público do AE. Quem mais? Transtorno do espectro autista. Quem mais? Altas habilidades, superdotação. Esse público... TDAH não é, né? O TDAH, ele é público da educação inclusiva e ele tem uma legislação em que traz acessibilidade para ele também. Mas ele não é público do AE. Tá, entendi. Ele não recebe o serviço do atendimento educacional especializado. Mas mas com uma vírgula cheia de coraçãozinho. Não é porque o TDAH e os transtornos de aprendizagem não são público do AE que eles não têm acessibilidade curricular. Ou seja, tu pode Existe adaptar uma lei federal que também oferece acessibilidade para eles também. Adaptar uma prova. Aí vem um outro contexto que eu também quero te trazer. Por exemplo, o TDAH do filho da Fernanda é diferente do TDAH do meu filho.
Tá. Certo? Então, o meu filho vai precisar, inclusive, de adaptação na prova de inglês e de matemática. Tá. O TDAH do teu filho só precisa de organização dos temas escolares, certo? E de uma agenda com entrega de trabalhos. Sim, uma agenda, um prazo diferenciado. Ponto. Porque tu leva em psicopedagoga, faz trabalho com funções executivas, metacognição e tem um rendimento diferente do teu filho em desenvolvimento humano. Já o meu, eu não tenho uma estrutura para poder oferecer. Eu tenho 2 perguntas que eu vou dizer agora, mas aí tu... Tá. Certo. Uma delas significa que quem não tem laudo não pode desfrutar dos serviços do AE? Essa é uma. E a outra que eu já me esqueci. Mas tu vai lembrar. Vou lembrar daqui a pouco. Só retomando o ponto inicial. Lembra que a nota técnica 04 de 2014 me dá o direito de desfrutar do serviço independente de não ter o laudo? Sim, pois é. Então essa nota se sobrepõe. Essa nota é federal, é para o Brasil inteiro. É tanto para a rede pública, rede privada. Então, significa que um pai que está lá com seu filho na escola, ele pode... escola, eu quero laudo, quero laudo, quero laudo. Para tudo. Pega essa nota, mostra, leva para a direção da escola, a coordenação, diz assim, não, meu filho tem direito, está aqui escrito. O meu filho, por exemplo, eu já observei que, vou dar um exemplo, tá? Que o meu filho ele não para sentado na sala e não está acompanhando os colegas nas atividades escolares. Tá. Né? Ele sendo pouquinho, ele sai da sala, ele não está copiando, né? Um exemplo, não está acompanhando as atividades da turma. Tá. E eu descobri que existe uma nota técnica que o AE pode, inclusive, já acompanhar ele. Aí eu gostaria de fazer uma reunião com a escola. Ele está com todo o direito, essa família. E o AE vai chamar, vai fazer uma entrevista, vai, inclusive, fazer um parecer junto com esses professores para ver exatamente se aquele olhar daquela família tá de comum acordo, né? Porque esse pai entende de filho, agora a gente também vai ver se pedagogicamente esse olhar dessa família combina também, né? A pergunta é, o AE, se a criança faz terapia com psicopedagoga, com TO, com fono... Não substitui o AE. É isso que eu queria saber. Porque o AE, ele é um serviço pedagógico. Tá. E a psicopedagoga, inclusive assim, o AE, ele é um serviço que ele vai ao encontro de acessibilidade curricular, que é exatamente lá dentro, é poder olhar assim, ó, o estudante não está conseguindo fazer o livro didático igual a todo mundo. O AE, ele vai dizer para o professor, então ele vai fazer dessa forma. Entendi. A psicopedagoga vai daqui a pouco trabalhar as funções executivas. Mas e se a psicopedagoga fizer essa função? Que bom! Ela está super de parabéns, só que ela tem mais coisas para fazer. Então, ela tem que trabalhar a memória operacional, ela tem que trabalhar a flexibilidade cognitiva. Sabe que eu vejo que, às vezes, as equipes são formadas por vários profissionais, né? Que as famílias têm, graças a Deus, a condição de ofertar. Então, eu vejo que existe uma distribuição de tarefas que aí alguém pega isso, entendeu? Em geral, é a psicopedagoga. Sim, eu também vejo. E eu também, muitas vezes, pego hoje na área clínica. Tu também faz isso, né? É porque se eu pego, é porque tem alguém que não está fazendo. Em geral, lamentavelmente, sabe? Eu queria muito saber a tua opinião sobre a escola especial. Quando uma criança... Quando que uma criança tem o direito, sabe? Quando tu percebe que não é aqui o lugar, é lá. Como que tomar essa decisão? Eu acredito que essa fala, eu nem vou terminar hoje o nosso momento se eu não falar sobre isso. Mas eu acredito que eu vou ter que falar só um pouquinho mais do PEI. Vai construindo. Exato. Porque esse documento do PEI, ele vai ser feito para esse indivíduo que veio com o CID do médico. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, se ele foi avaliado, vamos dizer, por meio de uma avaliação biopsicossocial, né? Por uma psicóloga, por uma TO, e ele ainda não tem um CID,
né? Não tem um código informando Só um se diagnóstico. sabe das fragilidades e do que ele precisa de ajuda. Isso. Mas não se sabe o diagnóstico. Não tem o diagnóstico final e a família der o consentimento, ele já pode receber esse plano e pode receber o AE. E o que mais? Se a escola e a família perceber a necessidade, essa nota técnica já ampara isso. Entendi. Então, novamente, gente... Fala de novo, nota. Nota técnica 04 de 2014. Novamente, é uma nota federal e serve para todas as escolas do Brasil inteiro. Tá, então isso faz com que a família garanta que o seu filho receba a atenção individualizada que ele precisa, tendo uma dificuldade, não necessariamente um diagnóstico. Tendo indicadores de deficiência, de autismo ou de altas habilidades. Altas habilidades. Exatamente. Também. Ele tem que estar dentro desse público, porque essa nota técnica contempla esse público. Tá. Então, basta essa família ir ao encontro da escola e buscar dialogar com a escola diante disso. Mas que fique bem claro, isso não exime o papel da família de buscar, sim. O diagnósticos e encaminhamentos clínicas. Certo? Por que eu te perguntei sobre a escola especial agora? Porque eu fiquei pensando assim, daqui a pouco, tanto o serviço de AE quanto o PEI tem limite. Tu entende? Mas tem? Porque a criança, daqui a pouco, ela realmente precisa de muita ajuda. Mas tem. Porque a escola é escola. Exato. Exatamente. E aquele ambiente, aquele contexto escolar, e o tanto que o AE pode ofertar, e o tanto que aquele PEI pode contemplar, ainda assim não é suficiente para essa criança. Mas até porque a escola é escola, né? Tá, mas e aí? E aí, por isso que hoje, pessoal, a Lei Brasileira da Inclusão, ela contempla as pessoas com deficiência e com autismo, ok? E as diretrizes da educação especial, as diretrizes nacionais da educação especial contempla deficiência, autismo e altas habilidades, porque a LBI não contempla altas habilidades, mas as diretrizes nacionais da educação especial contemplam altas habilidades. Todo o PEI começa com um estudo de caso. E no estudo de caso, eu já vou colocar: o estudante precisa de acomodações sensoriais. E no estudo de caso vai aparecer: o Carlos precisa de acomodações sensoriais e de momentos de autorregulação em meio à natureza, como tu disseste. O Fernando vai precisar de acomodações sensoriais buscando uma sala de autorregulação. Ele vai precisar de saídas pedagógicas, como eu digo, que não é sair para dar uma voltinha, ele tem que sair para pegar atividade, levar para mostrar para outra pessoa. Com uma função, né? Exatamente, com intencionalidade. Ele vai fazer um jogo de memória entre uma atividade e outra para reforçar aquela atividade, esvaziar o copo dele, né? Então, tudo isso tem que estar dentro daquele planejamento. O que acaba acontecendo é que as pessoas não entenderam a diferença de um plano adaptado que tinha ontem, que era para estar antes de 2015, a gente só está 10 anos atrasado, mas do povo. Mas tem várias escolas também já fazendo, tá? Mas o que é? Um plano adaptado era um plano que pensava só em habilidade acadêmica, que é isso que tu disseste lá no início, que era o conteúdo. Hoje não é nem mais conteúdo, é objeto de conhecimento para fundamentar o ensino médio, porque BNCC nem fala mais em conteúdo. E se aprende muito mais do que conteúdo na escola, né? Meu Deus do céu. Hoje tem as competências, que inclusive tem educação socioemocional lá dentro, sabe? Transitar entre situações, né? Sair de um momento para outro. Isso já é um baita aprendizado para as nossas crianças. E isso tem que estar no PEI. E isso tem que ter comunicação alternativa e aumentativa, porque tem que ter chaveiro e tem que ter prancha de comunicação, porque eles têm que ver imagem de onde eu estou para onde eu vou. Porque senão ele vai gritar, ele vai chorar, porque ele não vai entender. As duas. Falando junto. E por isso que as crianças se desorganizam. Então, verdade. E aí esse PEI vai aparecer isso. As acomodações sensoriais para um vai ser numa sala, para outro vai ser meio da natureza. E aí existe hoje uma cartinha que é de domínio público e passa em grupos de WhatsApp. Tem até na minha página lá da Bahia Educação uma cartinha com o modelinho que eu fiz, que a gente encaminha também para as famílias, que tem bem assim, ó, Fernanda. Como você pode me ajudar?
Ah, eu me adoro comunico? isso, eu adoro Como isso. eu me comunico? Uma apresentação da criança pros outros Para os colegas, educadores, pro educador. quando eu estou recebendo ele. Sim, eu Então, gosto. assim, como você pode me ajudar? Pode me ajudar apontando o lápis, porque o meu tônus muscular ainda não está me Sim, permitindo. um sinal de que eu estou me sobrecarregando. Quando eu... Quando eu estiver roendo as unhas, está na hora de tu me convidar para tomar água. Isso, acho isso muito Exato. legal. Quando eu estiver encaracolando o cabelo, é porque a minha curva da aceleração tá gritando, oi, tô subindo. Teve uma vez que a gente fez um projeto numa turminha. Então, todos fizeram isso. Isso é... Amém, isso né, é ouro, Fernanda? né? Isso é ouro. Então, todos E fizeram. por que não, né, Fernanda? Nossa, porque, gente, só um pouquinho, não é porque uma criança não tem um diagnóstico. Mas literalmente, que ela por que não, né? Claro, ela não tem as suas fragilidades, quem não tem, ou os seus potenciais, e que bom se todo mundo souber e saber como lidar. Eu não gosto de abraço. Eu gosto de abraço. Eu gosto muito de brincar de correr no recreio. Eu gosto muito de ler livros no recreio. Sei lá, sabe? E se apresentar o que gosta, o que não gosta, enfim. Foi muito bacana. E aí o menininho que tinha autismo e que era, na verdade, o centro desse projeto, né, nessa escola, ficou diluído em todos os colegas, porque foi uma verdadeira inclusão, né? Todos eles com a mesma proposta. Uma outra situação... Isso é educação inclusiva, porque aí é para todo mundo, né, Fernanda? Um outro menininho que tinha vergonha de usar o abafador. Aí a situação foi a seguinte. A escola comprou abafadores e o projeto, né, a história toda foi: nós temos abafadores na sala de aula. Para quem? Quem precisa se concentrar na hora de fazer a tarefa e tá tendo barulho. Para quem se incomoda com falação na aula. Para quem se incomoda com barulho da cara. Ninguém falou, fulano precisa do abafador por causa disso. Para quem? Aí, bom, não preciso te dizer que eles acharam o máximo, as outras crianças adoraram. Fernanda, isso é inclusão de verdade, isso, Fernanda. E aí, no final, o abafador ficou um sucesso. Todo mundo queria dar uma experimentadinha no abafador. Tu acha que o menino teve vergonha de usar? Acabou a vergonha. Entende? O que é para um é para todo mundo. Por isso que tudo que a educação inclusiva vem trazer para sempre vai favorecer a turma. Sim. Isso é pensar em desenho universal da aprendizagem. Todo mundo cresce junto. Todo mundo, todo mundo. Então, hoje o plano educacional individualizado, ele vem olhar além das habilidades acadêmicas, certo? Que é da trigonometria, da oxítona. História, sei lá. Exato. É importante, sim. Mas a gente vai ter que olhar... Esse indivíduo tem uma seletividade alimentar, ele só vai poder comer aquilo. Aí acontece que eles estão numa escola municipal que é de turno integral. E aí aquele dia é polenta com sardinha. E ele não suporta aquele cheiro. Nem eu suportaria. Entende? Então, só que aí eu já fui lá em Barbacena, né? E Barbacena disse, não, é polenta com sardinha, todo mundo tem que comer. E aí o que acontece? A criança vomita. Criatura, tem um caos, olha só. Eu acompanho também um menininho que estuda numa escola pública e ele não estava conseguindo desfraldar, tá? Menininho com autismo. E aí, só que o menininho com alto funcionamento, acho que inclusive tem aí talvez um diagnóstico de altas habilidades associado, mas ele ainda é muito pequenininho. Mas aí ele não conseguia desfraldar e a escola super cobrando, sabe? Só que a criança não tinha diagnóstico. Aí eu fiz a avaliação e quando a escola recebeu a avaliação, a escola então não precisa mais tirar fralda agora, pode tirar no tempo dele. Só que antes disso era assim, se ele não tirar fralda, ele não vai poder ir para outra turma. Ano que vem ele não vai poder ir, sei lá, eu para que série? Ele tem que tirar fralda. Aí quando veio o meu parecer avaliativo, infantil, ele estava indo para a primeira. Então agora vem... vamos respirar. Eu tenho mais uma pergunta que eu preciso fazer agora. Vai. Eu preciso muito. Vai. Uma criança de 4 anos que não tem condições de frequentar a escola porque está passando por um momento muito frágil do desenvolvimento, pode não frequentar a escola? A mesma pergunta para uma criança de 6, 7. Porque eu vejo que isso é um terreno frágil, né? Um terreno delicado de se pisar. Né? Então, acho que também, para esclarecer para os pais, porque às vezes chegam as crianças com
um momento muito sofrido, sabe? Muito difícil. E tem aquela... Ai, mas ele tem que ir para a escola. Se ele não for para a escola, daqui a pouco... como é que é? O conselho tutelar vai estar atrás de mim. Tá. Aí, como que Temos faz três isso? coisas para falar agora. Uma foi isso que tu me disseste agora, que eu fiquei extremamente assustada, de uma escola condicionar, se não tirar as aulas, não vai para o ano seguinte. A outra é da escola especial e a outra é ficar em casa e o conselho tutelar. Vamos, então, primeiro para essa. Educação infantil, não existe retenção, certo? Não existe... avaliação caráter não é classificatório. Logo, com fralda ou sem fralda, ele vai ir para o primeiro ano. Logo, essa diretora, para não dizer outra coisa, ela está extremamente equivocada, ela está contra a lei. Ela está indo de encontro. Isso é crime. Ela está indo de encontro à legislação. A escola do primeiro ano do fundamental, seja municipal, privada ou pública, vai ter que providenciar um trocador e essa criança vai ir com todos os seus direitos, ela vai ir usando fralda e ela vai ir viver o momento do desfraude quando o sistema dela neurológico estiver amadurecido para isso. Estiver literalmente pronto para viver aquilo, junto com todo o trabalho que vai ser sendo feito. Porque às vezes eu também ouço as piores coisas do mundo, tipo, tem que treinar. Aí, literalmente, se tu treinar, tu vai ver as consequências que vai ficar ali do teu corpo, de bexiga. Sim. Sabe? Não, né? A gente já viu casos bem graves, assim, de desfraudes que foram forçados e a criança teve que ir pro hospital para colocar sonda e esvaziar a bexiga. Então, treino condicionado exatamente com esse ponto que tu disseste, né? Sim. Né? Não é assim que funciona. O cérebro não vai ficar pronto com treino, tá? Vamos lá. Mas isso é uma outra pauta também. Então, o primeiro é isso. Ele vai ir com fralda para o fundamental. Vai. Esse, então, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é sobre a escola especial. Quando me trazem a função de escola especial, as pessoas também me perguntam qual é a minha opinião. E eu digo que eu nunca tenho opinião, que eu sempre tenho resposta com evidência legal ou científica. Então, a minha resposta é a seguinte. Desde 2008, a gente tem uma política pública na perspectiva inclusiva. E a escola regular e a escola especial fazem parte dessa política pública. Logo, na escola especial também se faz inclusão. Ao contrário que muitas pessoas não sabem. Eu faço formação em escolas especiais. Eu também dou palestras. Formações em APAES. E eu faço, inclusive, um trabalho voluntário, que eu prefiro não dizer o nome da escola, que quando a gente faz trabalho voluntário, eu ainda penso que a gente não precisa ficar divulgando, porque parece que fica se promovendo. É o meu perfil e eu prefiro fazer isso. E um beijo para todas as profs da escola que eu faço o trabalho. Esse trabalho que é de uma escola, o que eu quero dizer? Elas fazem muita inclusão lá dentro. Então, eu vou te dar só um exemplo, tá? Uma criança que chegava e não fazia brincadeiras no pátio com outras. Ficava sentada e davam um brinquedo e ficava junto com um outro profissional brincando sozinha. Não ficava junto com os outros. Hoje, ela brinca junto com um grupo. E aí tu me diz que isso não é inclusão? É só um exemplo, tá? Antes, um menino que passou até quase a metade do ano com internações psiquiátricas em hospital psiquiátrico, tentando vir para a escola, o ano todo. Hoje ele consegue entrar e sentar junto com 2 colegas. Isso também é inclusão, né? Uma criança, Fernanda, em que serviam comida para ela no prato, na mesa, e sabe o que ela fazia, Fernanda? Ela jogava comida no chão e comia no chão. Ai, que judiaria. Que sinônimo é esse, Fernanda? Meu Deus do céu.
Isso é inclusão, Fernanda. Isso acontece na escola especial. Sim, eu entendo. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? As pessoas têm uma visão muito superficial da escola especial. A escola especial é necessária, a escola especial não tem que ser fechada, a escola especial tem que ser muito valorizada. E a escola especial faz parte da educação especial na perspectiva inclusiva. E não quer dizer que vá e fique. Tem a escola especial, ela deveria ser transitória. Tem gente que... A escola especial, o estudante é matriculado, ficaria por um período e iria para o ensino regular. Assim deveria ser. Mas também hoje... Eu tive durante, como eu digo, 40 anos dentro da escola. Eu saí da escola, mas eu ainda sou a escola. Tem muitas escolas acertando, tentando e acertar, mas tem muitas escolas tentando e buscando ainda o caminho, tá? O que eu quero dizer? Que as famílias estão tirando do ensino regular porque as escolas, por vários motivos, não estão conseguindo. E eu não vou ficar fazendo agora julgamentos aqui, porque eu nem tenho condições de fazer julgamento de ninguém. Porque não tem estrutura, não tem nada. Porque não tem preparo. Não tem nada, tá, gente? Não tem nada. Eu não vou botar aí por quê. Teria outro podcast para a gente fazer por quê. Teriam milhares de motivos por quê. Mas, assim, as famílias estão tirando de lá e botando na escola especial. Então, como é que eu vou tirar da escola especial e botar no ensino regular? Esse caminho não está conseguindo fazer. Isso não está conseguindo mesmo. E eu tenho visto pouquíssimo isso acontecer. Só que, assim, ó, aí vem de novo aquela pergunta. Tá, Vanessa, quando é que o aluno é da escola regular e quando é da escola especial? A família, ela tem o direito de optar, Fernanda, aonde ela quer matricular o seu filho. Então, significa que se ela opta matricular numa escola especial, a escola especial ela vai oferecer o dever, a obrigação de oferecer exatamente o ensino para aquela criança. Desde que a criança... Ou adolescente, né? Porque a escola, ela tem... as escolas especiais, elas atendem desde a educação infantil e elas têm educação de jovens e adultos. Então, tem EJA também. Tem. Então, tem adultos Tem lá projetos profissionalizantes que são muito bacanas, incríveis, né, incríveis. Muito legais. Eu faço formação em prefeitura que faz auxiliar de padaria, trabalho de informática, né? De muito bacana. Maravilhosos. São... Mas que fazem aquele link com o primeiro emprego, aquele projeto também. Fazem, que é um encaminhamento para o mercado de trabalho. Esse é o correto e o ideal e o amparado pela legislação. Então, assim, ó, o que eu vejo é que na escola regular, em geral, não tem essa extensão. Mas, Fernanda, tu vê especial. E nós vemos. Mas eu também quero deixar bem claro e registrado. Quando essa pessoa com deficiência conclui o ensino médio, necessariamente ela deveria estar sendo encaminhada para o mercado de trabalho quando ela for um estudante, né, basicamente sem, vamos dizer, uma funcionalidade intelectual mais preservada, assim, entre aspas, sabe? Porque... esse estudante, a gente não pode fechar a educação básica dele sem fazer um encaminhamento para esse mercado de trabalho. A gente não pode largar ele para o mundo. Como a mesma coisa a escola especial. Se a escola especial fechar o ciclo dele, eu não posso mandar ele para casa. Não. Eu tenho que mandar ele, literalmente, fazer o encaminhamento dele. E agora, assim, ó, acontece que tem crianças... e tem adolescentes que estão no ensino regular e a escola tem feito o seu melhor dentro da escola. A sala com acomodação, tem feito o PEI, tem qualificado os professores e, mesmo assim, aquele estudante está mostrando um sofrimento lá dentro. Aí a gente também pensa, será que esse é o ambiente ideal para ele? Adequado? Será que ele não precisa de um ambiente que Só que também acontece, Fernanda, que tem família que também, de alguma forma, com todo... Gente,
na minha família só não é autista quem não foi buscar o laudo. Diagnóstico. Ou quem teve preguiça de buscar o laudo, como eu digo, sabe? Então, é uma família toda neurodivergente. Então, eu posso falar desse lugar de fala, dá licença. Então, o que eu quero dizer? Tem família que insiste por isso. Insistir por isso o quê? De botar na escola regular. E querer a todo custo. Pano, a todo custo. A todo. E a palavra custo é a todo custo. É a todo mesmo. custo. E quem paga o custo, quem paga o preço por estar lá... É todo mundo. Todo mundo. Porque mas principalmente a criança. Mas, sim, aquele adolescente, aquela criança. Não acompanha as atividades, mas tem o plano. Ok, vamos fazer com que ele faça o seu melhor lá dentro. Mas aí ele passa chorando, gritando, ele passa se desorganizando e sofrendo. Mas ele vai no centro, ele faz uma TO, ele faz integração sensorial. Agora vem um apelo. Aqui, oi, tá me escutando? Se tu é terapeuta ocupacional, eu venho te perguntar quantas vezes tu conversou com a escola? Quantas vezes tu agendou reunião com a escola ainda esse ano? Quantas vezes tu fez encaminhamentos de acomodações sensoriais? O teu plano tem objetivos de curto, médio e longo prazo? Quantas vezes tu fez interlocução com a escola? Porque se esse indivíduo está lá na escola e está sofrendo, até onde esse serviço que está sendo oferecido lá pela clínica está chegando na escola? Eu costumo dizer, o serviço de terapia ocupacional, o atendimento, tem que sair das 4 paredes da sala. Ele tem que ser generalizado. E alcançar os ambientes que a criança vive. Mas não é a TO. Eu estou falando da fono, da psicóloga, da psicopedagoga. E esses profissionais também têm que conversar. Tá, Vanessa, eu estou falando do pessoal da escola pública. O pessoal da escola pública, eu trabalhei 23 anos na escola pública. Professora, direção, coordenação. E lá na escola pública, eu tinha o Conceição, eu tinha o Hospital de Clínicas, eu tinha a Santa Casa, eu tinha o postão da IAPI, tinha os profissionais, eu tinha a FADEM, então eu tinha os profissionais. E eu, mesmo assim, entrava em contato com eles. Então, gente, é mais precário? Claro que tem. A fila de espera é maior? É claro que tem. Mas eu não deixava de entrar e fazer a articulação com os profissionais que tinham, Fernanda. Aonde que eu quero chegar com isso? Se eu quero buscar a saúde mental desse estudante dentro do espaço, eu tenho que me articular com o pessoal da clínica. E aí vem aquilo que a gente falou inicialmente. A frase. Eu não posso continuar construindo muro e construindo e consolidando aquela frase que a gente usa há 20, a 30, 40, 50 anos. Até onde a clínica vai se meter na escola? Essa frase, gente, ela não só está em desuso, que essa frase ela é doente. Essa frase ela é patológica. Ou seja, gente, eu tenho obrigatoriedade de construir ponte entre clínica e escola. Pontes que unam e não muros que separam. Que impeçam e que separem. Porque, gente, assim, é saúde mental do estudante, é saúde mental da turma, é saúde mental do educador, é saúde mental da escola. Porque na medida que eu tenho um estudante autorregulado, eu tenho uma professora bem, eu tenho uma turma bem, eu tenho uma coordenação bem. E por que eu não vou escutar uma fono que está fazendo encaminhamentos? Por que eu não vou escutar uma psicopedagoga? Porque ela não está na escola, ela não sabe como é. Mas por que eu não vou escutar e não vou acolher os encaminhamentos? Porque não vai dar certo. Por que você não vai convidar a fono? Vem aqui. Mas por que eu não vou tentar? Porque já essa barreira não... Tem algumas reuniões, Vanessa, que quando a gente começa a reunião com a escola só parece estar armado com fuzil, sabe? Eu conheço, Fernanda. Super armado contra... E tem outras que não. Tem outras que é lindo de ver e de viver, sabe? Que é um trabalho maravilhoso. Eu poderia elencar muitas escolas desse armamento, mas, assim, com a graça de Deus, sabe? Eu também tenho encontrado grupos... Poxa, sabe, grupos com práticas, que eu gosto de usar muito o termo, assim, com os cases de sucesso muito assertivos, sabe? Grupos em que tem reuniões pedagógicas sistemáticas, qualificadas,
grupos que abrem tabela no computador e tem ali, vamos dizer, os encaminhamentos clínicos dentro dos PEIs, sabe? Então, a gente vê que ao contrário dessas postagens tóxicas que tem nos Instas, nas redes sociais, que a inclusão não está dando certo, gente, vamos se aproximar do que está dando certo. Os modelos que a gente tem. Porque, poxa, toda semana, Fernanda, eu estou numa prefeitura, eu estou numa cidade. O que eu escuto do que está dando certo, pessoal, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. A gente tem um projeto de palestras gratuito nas escolas, né, que acontece uma vez por ano, um trimestre que a gente se dedica para isso. E é bonito de ver. Gente, tem muita gente com propósito, tem muita gente dedicada, empenhada, sabe, se doando para poder construir uma escola o mais próximo do ideal para essas crianças. E essas muito duas bonito. Palavras que tu disseste assim, ó, propósito. Sabe? Porque toda profissão, além de ter a sua remuneração, o seu papel social, ela tem que ter um propósito. E hoje, se a gente trabalha e atua na educação e trabalha com gente, eu tenho que deixar também isso muito registrado, a gente tem que gostar de gente. Uhum. E se a gente não gosta de gente, a gente trabalha com garrafa, com copo, com outras coisas. Uhum. Porque trabalhar com gente, é um pessoal, respeito, né? Um respeito, porque dá trabalho. É muita responsabilidade. Dá né? trabalho. Então, o que define o melhor lugar da criança estar é exatamente o quão bem ela está, quão feliz ela está. Então, pode ser uma escola regular ou especial, independente. Né? É que ela esteja bem. As escolas especiais, Fernanda, esse agora em agosto, mês passado, eu tive, inclusive, fora do Rio Grande do Sul, fazendo formações em outro estado, em escolas especiais, e pude fazer o paralelo de escola especial de outro estado com escola especial do Rio Grande do Sul. As práticas de escolas especiais é tipo UOL, gente, sabe? Espaço de atividades de vida diária. É muito bacana de ver, ensinando gente. como arrumar a cama, legal. como preparar o seu alimento, né? Exatamente como organizar o seu espaço, atividades funcionais ali, né? De um currículo funcional, atividades acadêmicas também. Né? E também a gente imagina também muitas vezes que vai para a escola especial porque lá vai funcionar. A escola especial também tem os seus desafios. Claro. E aí Nossa. a gente também fala de uma pessoa com autismo que tem as suas comorbidades. A gente tem na escola especial pessoas com síndromes raras que vêm com comorbidades, com quadros de doenças com transtornos psiquiátricos junto, com esquizofrenia, com bipolaridade, com deficiências múltiplas. Sim. E que aí vem também de uma família neurodivergente junto, Fernanda. E que precisa de muito apoio junto. Então, já que a gente entrou na família, então é construir pontes, não só ligando, né, e fortalecendo esse vínculo entre equipes clínicas e escola, mas também entre famílias e escola, né? E essa família, muito Fernanda, importante. que tu fizeste esse gancho, hoje, né, por a gente ter uma família, né, neurodivergente e cada vez mais eu me aproximando das famílias no espaço hoje que eu atuo, né, no espaço da clínica, mas nunca me distanciando da escola. As famílias, pessoal, o primeiro passo e recomendação da experiência que eu tenho, dá o braço para a família, escuta essa família. Ela entende desse filho. Aproxima, porque ela conhece essa criança melhor que ninguém. Ela conhece, respeita e acolhe. E depois faz os encaminhamentos, certo? E muitas vezes esses pais, a ciência já diz, eles são herança biológica, genética, hereditária. Muitas vezes esses pais são neurodivergentes, sem medicação, sem diagnóstico, eles já chegam com as suas intensidades. E por isso que a gente também vai lá, respeita, acolhe, depois faz os encaminhamentos, dialoga num outro momento. Mas, de verdade, pessoal,
vamos abraçar essas famílias, vamos fazer os encaminhamentos, vamos dar os limites. Tem famílias que dá o braço também. E tem famílias que também a gente tem que fazer alguns encaminhamentos, Fernanda. Sim, porque tem famílias que são mais difíceis, né? Mais desafiadoras. Que tem famílias que a gente tem que fazer encaminhamentos junto ao Conselho Tutelar, né? Que a gente tem que buscar o Ministério Público, porque a gente faz... Porque aí, de verdade, pessoal, a escola, ela tem um papel, né? Dentro do o projeto político-pedagógico, dentro do regimento, dentro da LDB. Ela tem... Dentro do seu escopo, tem as suas atribuições. A família tem as suas atribuições também. Então, a família, se ela não desempenhar também as suas atribuições diante daquele estudante, daquele adolescente, daquela criança, a escola também vai ter que fazer os seus encaminhamentos. Na verdade, a equipe clínica tem as suas funções e as suas atribuições. A escola delas e a família também. E esse é o triângulo, Fernanda. Exatamente. Se alguma ponta não funcionar... A coisa vai. E a coisa ruim, né? Exato. Mas também o quanto é importante a gente unir essas 3 pontas. Né? O quanto é importante a gente estar funcionando de forma integrada. Porque cada ponta dessas é muito importante para construir. Todos estamos falando de uma mesma pessoinha, né? E para a escola é sempre muito desafiador, né, Fernanda? Porque eu vou usar um termo bem de brincadeira, mas para quem me conhece sabe que eu sou muito sarcástica. E não é deboche, viu? É sarcasmo de superdotação mesmo. Que é, na escola, viu, pai, mãe, não existe só o teu alecrim dourado, tá? Existem vários, certo? Alecrins dourados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que... É um ambiente coletivo. Exatamente. É uma amostra de uma sociedade, entendeu? Mas só que assim, ó, como eu digo também que eu sou um tratado de Tordesilhas, né, Fernanda, que 50% eu sou escola e 50% eu sou família, porque a gente também tem filho, né, hoje, né, adulto, né, mas filho autista. Mas é poder dizer que eu também sou a mãe, né, do alecrim dourado, hoje já adulto. Mas é poder dizer, gente, que assim, ó, a gente tem que exigir os direitos dos nossos filhos sempre, mas a gente sempre tem que pensar exatamente como a Fernanda falou, nesse espaço coletivo, que vão ter outros estudantes, que vão ter outras situações, e a gente vai ter que dar exatamente os tempos da instituição. Sim. Porque, às vezes, a gente acaba fazendo algumas exigências que parece que o nosso filho é o único e é sempre o centro, né? O teu universo de individualidades e fatores que tu tem, que as pessoas que merecem respeito, Exato. Termina quando começa o do colega, né? Isso é tudo, Fernanda. Essa é a dosagem. Gente, como lidar, né? Com tantas individualidades, com tantas necessidades, convivendo junto, com turmas grandes e com poucas. Eu quero, assim, nós estamos quase terminando, mas tem uma coisa que eu preciso te perguntar. ATs na escola, assistentes terapêuticos, mediadores escolar. Como que é isso, sabe? Porque a escola tem a obrigação, é obrigação dela aceitar um assistente terapêutico? Não é? Tá. Tem que ser um mediador escolar? Como que é isso? Quanto tempo eu tenho? Porque Ai, meu Deus. Mas vai lá. Tipo, 2 minutos, porque eu tenho que dividir numa última pauta que eu quero falar dos professores. Gente, AT. Primeiro, o seguinte, se vem uma prescrição médica, vem a doutora solicitou, neuropediatra, veio lá embaixo uma prescrição médica, que ele tem que ter um AT. Tá. E o plano de saúde vai encaminhar no ambiente escolar. Eu não posso impedir. A escola não tem não pode se opor. Sabe por quê? Eu sempre trago de uma maneira bem concreta. Aquele AT, ele representa um tratamento médico. É como se fosse uma cartela de remédio. Claro, guria. Imagina um cego não poder usar a bengalinha. Imagina... menino de cadeira de rodas. Não poder usar a cadeira. Uma pessoa com prejuízo de comunicação não usar o seu tablet. Então, o AT está tendo esse papel. Então... Nunca pensei assim. Aquele
profissional é como se fosse uma cartela de remédio, ou seja, aquele profissional, ele faz parte de um plano terapêutico. De um tratamento. É de um tratamento. Logo, quando a escola impede, ela está impedindo dele receber um tratamento que ele precisa. médico. Mas Isso é muito sério. Mas acontece que as escolas não aceitam a grande maioria. Eu vou continuar ainda nessa pauta aqui. Então, esse é o primeiro encaminhamento. Se o médico prescreveu, agora eu vou providenciar junto ao plano de saúde não quer mandar, vai ter que botar na justiça, isso é uma outra seara da vida. Mas eu não posso impedir. Tá? Mas aí também vem outra. Mas a escola não quer permitir. Mas a isso, eu vou ter que buscar a mantenedora da escola e eu vou ter que buscar o jurídico da escola e poder exatamente esclarecer que aquilo é um tratamento médico. É exatamente isso que eu estou dizendo. Gente, não é uma cartela de remédio, mas é um profissional. Agora, eu também vou colocar algumas observações sobre isso. Esse AT, ele é um acompanhante terapêutico. Ele tem que ter uma supervisora. Ele não pode vir assim, eu fiz um certificado ali online e eu vim lá da minha casa e hoje eu estou aqui. Oi, prazer. E eu me supervisiono, eu mesmo. Eu mesmo me autossupervisiono. Não. Ele tem que vir de uma clínica credenciada, vai ter que ter uma supervisora, ou seja, que vai acompanhar ele. E aí vem também uma outra situação. Esse AT, ele não substitui o profissional de apoio da escola, porque são profissionais diferentes. Não é a escola que providencia, porque... Não é a escola que providencia, não é a escola que paga. E não é a escola que supervisiona. Nunca. Esse AT, ele é extra-escolar, mesmo estando no ambiente escolar. Exatamente. E por isso que também a escola tem que organizar junto da sua mantenedora, junto vamos dizer, do seu setor jurídico, porque é que esse profissional ele vai por direito entrar nesse espaço e trabalhar com esse indivíduo de como é que tu vai organizar ele lá dentro. Entende? Mas é que a questão é que muitas escolas não aceitam. A grande maioria. E qual é a diferença de um AT para um mediador escolar? E aí, assim, Lei Brasileira da Inclusão, certo? Lá diz que a pessoa com deficiência tem direito a um profissional de apoio. Certo? Esse profissional, ele tá lá na Lei Brasileira da Inclusão, tá? Esse profissional, ele vem para oferecer o serviço para alimentação, locomoção e higiene. Esse AT ou o mediador? Não, esse profissional de apoio. Que foi mencionado lá na lei. Exatamente na LBI. Tá. O acompanhante terapêutico, ele vai vir a partir do plano terapêutico que foi traçado lá com a supervisora da análise do comportamento. Outras questões, como interação social, brincar. Que vai trabalhar o plano terapêutico que ela vai fazer lá com ele, que é a partir da análise do comportamento que ela vai fazer. Porque ela vai vir a partir da análise do comportamento. Né? Que geralmente é a partir de comportamentos interferentes, vai ampliar repertório, vai trabalhar Isso está respondendo a minha pergunta. São profissionais diferentes. Mediador escolar é uma coisa. Isso. E é que na lei o nome é profissional de apoio. Profissional de apoio. É que assim, por exemplo, a escola X dá o nome de mediadora, a outra dá de monitora, a outra dá de apoio. Mas o nome jurídico é profissional de apoio. Profissional de apoio. Isso está na Lei Brasileira da Inclusão. E é para o Brasil inteiro. E se o meu filho tem dificuldades de desenvolvimento e ele tem sinais, né, mesmo que não tenha um laudo e um diagnóstico, mas ele tem sinais de estar dentro do espectro ou de ter um prejuízo de desenvolvimento, altas habilidades, ele tem direito a esse profissional. Hoje a gente não tem nenhuma regulamentação para oferecer esse profissional sem o tal do diagnóstico. Aí precisa do diagnóstico, tá. Existe em muitos lugares com o tal do bom senso. Mas, lamentavelmente, o bom senso ainda não chegou. Em todos. Porque, para hoje, a Lei Brasileira da Inclusão contemplar esse profissional de apoio, ele tem já ter que passado por uma avaliação. E a avaliação da escola, que é o do AE, ela não vai conseguir valer para poder
Aí tem que ter um médico que tenha feito um laudo, prescrevendo, tá, entendi. Certo. Tá. Porque para receber o AE e para receber o plano, isso hoje já é garantido. Tá, entendi. Certo? Sendo que teriam ainda algumas controvérsias, porque aí eu vou te dizer uma coisa, tá? Vamos lá. O parecer 50 de 2023, ele diz que o profissional de apoio deve constar no PEI. Tá. Ok? Se o PEI pode ser feito para quem não tem laudo, ali eu posso dizer que ele precisa de laudo, desculpa, de monitor. Uhum. E ainda aí a escola vai ter que providenciar. E ainda assim não ter o laudo, entendi. Então seria uma curva, né? Seria outro caminho. Então entre em contato com a Vanessa, é no BA, @BA o quê? É BA Educação 30. BA Educação 30 e isso. A Vanessa te ajuda. Isso. Mas é isso que eu quero dizer. A legislação faz esses caminhos para que ele tenha por direito de ter esse profissional. Mas a gente também sabe que não é um estalar de dedos para ele aparecer. Sim. Porque eu também quero só fazer um parênteses também, Fernanda, porque, por exemplo, esse AT, em alguns momentos não, em algumas situações, ele não está de segunda a sexta e das 7h30 ao meio-dia. Uhum. Ele pode, inclusive, ser contratado pela escola. Desculpa. Pela família. Contratado pela família. Para vir, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Ou ser contratado só para vir na hora do recreio. Porque ele está fazendo um plano terapêutico pela supervisora. Ponto. Qual é o papel da escola na vida das crianças que têm dificuldades de desenvolvimento? No teu ponto de vista, qual o principal papel? O papel primeiro da escola... Para encerrar. Tá. Para encerrar, eu tenho que falar sobre o professor. Tá, então fala isso, depois fala do professor. Bom. O papel da escola... O primeiríssimo é estudar sobre marcos do desenvolvimento, tá? Tá. É poder, além das reuniões burocráticas que tem de preenche o caderno de chamada, arruma o mural. Tá, mas assim, a importância da escola. Fazer reuniões de formação. Tá. Para os professores saberem o que é desenvolvimento humano. Porque como é que o professor vai saber qual é a sua importância se ele não saber o que é desenvolvimento humano? Porque ele só, por enquanto, ele sabe que é importante ele estar na aula, que é importante ele prevenir o bullying, porque é lei, e é importante ele ensinar as habilidades da BNCC. Né? E ele já está dando o seu melhor. Mas por que hoje tu me falou de dificuldades? E aí, na medida que a escola promover formação continuada e falar sobre desenvolvimento humano, a gente vai saber o que é esperado para cada faixa etária. E não cobrar o que não deve. E aí, se a gente estiver cobrando, a gente não pode esperar daquele indivíduo aquilo que ele não tem para poder me oferecer. Exato. Aí eu vou te dar um exemplo do tal do TDAH. Gente, TDAH... as pessoas... o TDAH... Agora todo mundo tem TDAH. Pelo amor de Deus, tu sabe o que é ter TDAH? De verdade, tu sabe o que é ter TDAH? O que é, de verdade, o que é ter TDAH? Tu me falou isso agora, eu me lembrei da minha filha que esqueceu o carro no estacionamento. Vou ir para casa de Uber. No outro dia de manhã, mas onde é que tá o carro? A mãe, não sei. Filha, tu deixou o carro em algum lugar? TDAH. Amor da mamãe. Então, gente... Aí, assim, me diz um indivíduo que o TDAH, a autoestima tá assim, bombando na escola, porque eles passam anos de sofrimento de todo mundo avisando que eles não estão dando certo. Isso depois eles não entregaram, eles não fizeram, eles não atingiram, é o tempo todo isso. E por que eu tô mencionando sobre isso? Porque uma é a seguinte... marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada faixa etária em aspectos motores, de linguagem, social, cognição, habilidades socioemocionais, todos. O que é esperado? E aí, se eu estou vendo na educação infantil
de 0 a 5 anos, indicadores, liga a sirene. Eu vou ter que intervir. Tá, e a escola tá nesse papel. E aí a escola, se eu tô percebendo que tem uma sirene ligada, eu vou ter que intervir, Fernanda, num trabalho preventivo. Tá. E aí, nesse trabalho preventivo, aí tá, no Fundamental 1, daqui a pouco, com 5 anos, recebeu o diagnóstico de TDAH, no primeiro ano recebeu o diagnóstico de TDAH, aí eu sei que aquele corpo, Fernanda, é uma escola de samba. Nunca E ele não para, Fernanda. Corpo é uma escola de samba, sim. E aí tem que copiar o roteiro do Isso, quadro, só que Maria. não tem planejamento Motor para isso. Mas não, e aí tem ainda a tal da letra cursiva, Fernanda. Ai, gente, é uma sobreposição de demanda e a criança enlouquece. Não, Fernanda. E aí aquela criança ainda... E aí dá todo aqueles Jesus Cristo dentro do corpo. E aí, Fernanda, é muito sofrimento. E aí, por que eu estou dizendo isso? Qual o papel da escola diante dessas crianças com dificuldades? Existem crianças que não têm diagnóstico, que hoje pode ter. Semana passada, os pais bateu o carro, a mãe está sofrendo, Os que pais está se desempregada, separaram. que está com guarda, né, compartilhada. Aí a gente vai olhar dentro desse contexto e a gente vai pensar que é o link que eu vou falar com o professor, que a gente vai ter que pensar, pessoal, numa sala de aula que saia da estrutura de quadro, folha, caderno e livro. De novo, sair de uma sala de aula que saia da estrutura de quadro, folha, caderno e livro. Hoje não é isso, Vanessa. Tem o Canva e o PowerPoint, dá na mesma coisa. Tem uma tela ali, que é uma televisão, que o livro é digital, dá na mesma coisa. Se eu continuar nisso, eu vou produzir diagnóstico e eu vou produzir dificuldades. Logo, Fernanda, hoje, dentro dessa sala de aula, não é em vão que a BNCC trouxe e fala de metodologias ativas. Se eu não olhar essa estrutura de sala de aula por meio de metodologias ativas na perspectiva inclusiva, isso é uma pauta. E a outra é desenho universal da aprendizagem, que é a segunda pauta. Ou seja, professor, eu quero que tu te aposente na escola, mas para te poder te aposentar e para te poder parar de poder olhar... mas onde... Vanessa, eu tenho 20 estudantes e desses 20, parece que 17 tem uma diferença ali dentro. Eu conversei com meu amigo, Rafa, beijo pra ti. Há poucos dias, dos 20, 17, 16 funcionam diferentes. Como é que eu vou trabalhar com universo, eles? Né? E eu não estou falando de dificuldades, eu estou falando de diferenças. Individualidades. Se eu não olhar metodologias ativas e se eu não olhar desenho universal da aprendizagem, eu não vou conseguir dar aula e trabalhar para uma turma de diferenças. Porque aí eu vou fechar a minha fala trazendo sobre saúde mental do professor. A fala do é normal ser diferente, cada um com as suas diferenças, cada um com a sua individualidade. Nós temos que acabar. Tá tão bom esse bate-papo. A Fernanda vai me convidar para falar sobre saúde mental do professor. Não, é que assim, ó, a gente, no final do episódio, cada convidado deixa a sua mensagem. Então, acho que tu pode finalizar, de repente, a mensagem com a fala essa que tu tá segurando no coração aí, para dizer. Tá bom, segurando no coração é ótimo. Falar sobre educação inclusiva não é falar, é viver. Eu venho de uma família neurodivergente, numa condição, né, de pessoa neurodivergente, e eu luto pelo espaço de educação inclusiva desde que eu nasci. Então, isso não é uma profissão, isso é um propósito de vida. E eu não sei fazer nada diferente do que isso. Essa é a minha meta de vida. Hoje eu tenho um espaço de formação, eu atuo na área clínica também e eu luto por todas essas pessoas e eu luto também pelo meu DNA. E eu quero
fechar hoje esse episódio muito feliz de estar junto com essa Fernanda, que ela é um humano, uma humana que arregaça no mundo, porque ela não é só uma terapeuta ocupacional, porque ela é uma das melhores, se ela não é a melhor. E ela também já foi minha prof. Ela não diz isso, mas ela também já foi minha prof. Eu amo aprender com ela. Todo mundo que está dentro da educação e trabalha com educação, se não já não passou riscando pelo um burnout, já viveu um quadro desse. E hoje eu preciso que tu, educador, busque saúde mental, que tu busque um espaço para dar vazão para as tuas emoções, que tu busque um espaço coletivo de dar o braço para o teu colega para poder qualificar as tuas práticas, e que tu busque muito poder olhar para si e poder se amar em primeiro lugar, antes de tudo e de todos. Fica o meu amor, o meu respeito por todos que atuam dentro da escola. Uau! Amada. Obrigada por tudo, Fernanda. Imagina, eu que agradeço. Um privilégio ter tu aqui, Vanessa. E eu te acompanho, né? Eu sei de toda a tua história, tua trajetória. Tenho muito orgulho do que tu te tornou, do que tu construiu. E, menina, o que tu vem fazendo na vida de tantos. Parabéns. Obrigada, Fernanda. Pessoal, ai, que emoção. Terminamos então mais um episódio. E foi muito especial, muito obrigada. Espero que vocês curtam, que vocês gostem e que vocês levem esse episódio a quem precisa ouvir. Tem muita gente por aí que precisa saber um pouquinho disso tudo que foi falado aqui. Nos vemos na próxima. Até!